Opa, tudo bem? No início da história, somos mostrados a um aeroporto onde vemos um piloto chamado Brad. Ele está caminhando rapidamente em direção à aeronave enquanto fala com sua filha por uma chamada de vídeo. Sua filha diz que assistiu ao noticiário pela manhã e que disseram que o clima na área para onde ele está voando está muito ruim. Por causa disso, muitos outros voos já foram cancelados. Ela sugere que ele também deveria cancelar seu voo e voltar para casa. Brad sorri e responde que já voou com segurança em um clima assim muitas vezes antes, então ela não deve se preocupar. Ele garante que voltará para casa em breve. Ao ouvir isso, sua filha fica feliz e encerra a chamada. Depois disso, Brad entra na cabine e encontra o copiloto. O copiloto parece um pouco nervoso, porque é sua primeira vez pilotando um voo. Nesse momento, uma comissária de bordo chama Brad para fora, onde um policial o informa que, devido a uma emergência, ele terá que transportar um criminoso chamado Tony neste voo. Tony é um homem muito forte e perigoso que foi acusado de assassinato. Ele está sendo transferido de avião para outro país, onde será condenado à prisão perpétua. O policial diz a Brad que está lhe dando essa responsabilidade porque ele é um piloto capaz e inteligente. Brad concorda e coloca Tony na última fileira, para que os outros passageiros não sejam incomodados. Logo, todos os passageiros ocupam seus assentos e Brad confirma com a tripulação que todos estão a bordo. Depois disso, o avião decola. Assim que a aeronave atinge a altitude de cruzeiro, Brad ativa o piloto automático e começa a conversar com o copiloto sobre sua família. Ele mostra uma foto de sua filha no celular e diz que a ama muito e que ele só tem um ao outro neste mundo. Enquanto isso, os passageiros estão aproveitando a viagem, sem saber que algo terrível está prestes a acontecer. O voo continua tranquilamente e ambos os pilotos se sentem relaxados. No entanto, o clima piora repentinamente e o avião começa a tremer levemente. Brad fica preocupado porque algo não parece certo. Ele anuncia que todos os passageiros devem apertar os cintos de segurança e tenta entrar em contato com a torre de controle pelo rádio. Infelizmente, devido à tempestade, todos os sistemas de comunicação param de funcionar. De repente, um raio atinge o avião, fazendo com que ele balance violentamente. Brad sai da cabine para verificar os passageiros. Ver que todos ainda estão seguros lhe dá algum alívio. No entanto, as luzes dentro do avião começam a piscar e se apagam, e a aeronave enfrenta mais turbulência. Durante um solavanco forte, a cabeça de Brad bate no teto e ele cai, ferindo a testa. Os passageiros começam a entrar em pânico. Brad retorna rapidamente à cabine e trabalha com o copiloto para recuperar o controle do avião. A situação é extremamente difícil porque eles não conseguem ver nada à frente devido ao mau tempo. Brad diz que precisam baixar o avião porque outro solavanco forte poderia destruí-lo. Eles imediatamente reduzem a altitude e a aeronave começa a descer rapidamente. Dentro da cabine, os passageiros estão aterrorizados. Enquanto isso, o policial que escoltava Tony deixa o celular cair. Para pegá-lo, ele desafivela o cinto de segurança. Uma comissária de bordo também desafivela o dela para ajudá-lo. Como o avião está descendo rapidamente, ambos são lançados para cima e batem no teto com grande força, morrendo instantaneamente. Eventualmente, os pilotos conseguem controlar a aeronave, mas ela tem muito pouca energia restante. Brad percebe que não conseguirá chegar ao aeroporto e decide tentar um pouso forçado no oceano. No entanto, eles logo avistam uma ilha à distância. Brad muda de direção e decide pousar ali, em vez disso. Após grande dificuldade, ele consegue fazer um pouso de emergência em uma estrada na ilha. Felizmente, todos os passageiros sobrevivem sem ferimentos. Um curto-circuito ocorre na parte traseira do avião e Brad fica aliviado ao ver que ainda há alguma energia disponível. Após evacuar os passageiros, uma comissária informa a Brad que o policial que escoltava Tony e outra comissária morreram. Brad fica profundamente triste. Enquanto isso, o dono da companhia aérea percebe que um de seus aviões desapareceu. Por causa da falha no rádio, ele perdeu contato com o piloto. Ele contrata um especialista em resgate chamado Scarsdale, que é especializado em localizar pessoas presas em situações perigosas. O dono exige detalhes completos sobre a localização do avião e a segurança de seus passageiros e tripulação. O especialista em resgate começa seu trabalho. Na ilha, os passageiros estão confusos por que pousaram ali. Brad reúne todos e explica que, devido à emergência, tiveram que pousar. Ele os tranquiliza dizendo que ainda há alguma energia disponível e que devem permanecer calmos. Ele promete que sairão dali em breve.
Brad inspeciona o avião, mas percebe que a energia é muito baixa, então devem esperar por ajuda. Usando um mapa, o copiloto determina que eles estão presos em uma ilha privada conhecida por ser extremamente perigosa. A ilha é controlada por pessoas que não obedecem a nenhum governo. Se forem capturados, suas vidas estarão em sério risco. Brad decide que precisam de alguma forma entrar em contato com a equipe de resgate. Eles tentam consertar o rádio, mas ele está completamente danificado pelo raio. Brad então informa aos passageiros que o rádio não está funcionando, mas garante que ele e Tony irão para o outro lado da ilha para encontrar sinal e contatar a torre de controle. Em um movimento ousado, Brad remove as algemas de Tony e diz que ele o acompanhará. Ele instrui o copiloto a se concentrar no reparo do sistema de energia do avião. Brad e Tony seguem para a selva em busca de um dispositivo de comunicação. Tony agradece a Brad por transfiar nele. Enquanto isso, na ilha, um grupo terrorista é informado de que um avião pousou com muitos passageiros estrangeiros. O líder do grupo prepara seus homens. Na selva, Tony diz a Brad que tem formação militar e serviu no exército dos Estados Unidos por anos. De repente, Tony desaparece, escapando e deixando Brad sozinho. Brad continua sozinho e descobre uma fábrica abandonada onde encontra um telefone antigo. Ele consegue consertar os fios e fazê-lo funcionar. Ele liga para o serviço de atendimento da companhia aérea e compartilha sua localização, mas devido à má conexão, a chamada é interrompida. Então, ele liga para sua filha e pede para que ela anote sua localização e a entregue em seu escritório. Durante a chamada, um homem ataca Brad por trás. Brad luta de volta e o deixa inconsciente. Ele percebe alguém entrando na sala, se esconde e logo percebe que é Tony, que matou vários terroristas e pegou suas armas. Tony entrega uma arma a Brad para proteção. Juntos, eles descobrem evidências de que os terroristas sequestram estrangeiros e exigem resgate de suas famílias, matando-os mesmo depois de receber o pagamento. Percebendo que seus passageiros estão em perigo, eles pegam um veículo e correm de volta para o avião. Enquanto isso, os passageiros ouvem um veículo se aproximar e assumem que é uma equipe de resgate. Em vez disso, é o grupo terrorista, que começa a disparar tiros para intimidá-los. Ao ouvir os tiros, Brad e Tony aceleram em direção à aeronave. O líder terrorista exige a lista de passageiros da comissária, que a entrega com medo. Um dos membros do grupo então pergunta ao copiloto onde está o piloto principal. O copiloto diz que ele foi para a selva para algum trabalho, mas ainda não voltou. Nesse momento, Brad e Tony também chegam ao local. No entanto, ambos observam essas pessoas secretamente à distância. Enquanto isso, uma mulher tenta escapar dali, mas eles atiram nela e a matam. Ao ver isso, Brad vai ajudá-la, mas Tony o impede e diz para manter a calma, porque não é o momento certo para agir. O líder do grupo faz todos os passageiros sentarem em um ônibus e deixa 2 de seus homens para trás, dizendo que entrem no avião e tragam quaisquer itens valiosos que encontrarem. Depois disso, começam a levar todos os passageiros para seu esconderijo. Assim que o grupo vai embora, Brad fica com raiva de Tony, dizendo que levaram seus passageiros e ele não o deixou agir. Então, os dois seguem em direção ao avião e capturam os 2 homens que estavam roubando objetos valiosos. Sob a mira de uma arma, Brad pergunta para onde o líder levou os passageiros. Um deles diz que tem um esconderijo não muito longe dali e que todos devem ter ido para lá. Do outro lado, a filha de Brad entrega um papel. Escrita por Brad para um especialista em resgate que contém a localização do avião e todas as informações. Com a ajuda de satélites, o especialista em resgate encontra a localização do avião. Eles descobrem que o avião está preso em uma ilha e que há um perigoso grupo terrorista nessa ilha. Depois disso, o oficial de resgate liga para o capitão de seu exército particular, explica toda a situação e diz para ele ir até a ilha. O capitão concorda e, junto com sua equipe, coloca uma bolsa cheia de dinheiro e várias bolsas de armas em um veículo e se prepara para partir para a ilha. Enquanto isso, Brad percebe que antes de os terroristas levarem o avião, o copiloto havia consertado o sistema de energia do avião e agora a energia voltou. Ao ver isso, ele fica muito feliz. Brad então escreve uma mensagem em seu uniforme para a equipe do exército particular que está chegando e, junto com Tony, segue em direção ao local onde a gangue levou todos os passageiros. Passando pela selva, eles chegam ao esconderijo dos terroristas e entram secretamente no local onde os criminosos estão assustando os passageiros e fazendo vídeos deles para enviar às suas famílias e exigir dinheiro. Do outro lado, a equipe particular enviada pelo especialista em resgate também chega ao avião.
Quando não encontram ninguém lá, o líder da equipe verifica dentro do avião e também encontra a mensagem deixada por Brad, que mostra o caminho para o esconderijo dos terroristas. No esconderijo, Tony e Brad continuam observando os terroristas secretamente. Assim que têm uma chance, eles aparecem por trás e matam 2 terroristas. Depois, avançam silenciosamente e chegam do lado de fora de uma sala onde todos os passageiros estão trancados. Brad quer libertá-los, mas muitos guardas estão vigiando e ele não tem a chave da porta. Um por um, eles eliminam os guardas. Tony até pega um martelo e mata vários guardas com ele. Brad pega a chave de um dos guardas e liberta os passageiros. Ele diz para que entrem rapidamente no mesmo ônibus em que os terroristas os trouxeram até lá, e todos se apressam e entram no ônibus. Tony então diz a Brad que há apenas uma saída por veículo, mas muitos criminosos armados estão ali e começarão a atirar assim que os virem. Quando Brad olha para os passageiros, todos estão muito assustados. Arriscando sua própria vida, Brad decide distrair todos os terroristas enquanto Tony aproveita a oportunidade para tirar os passageiros em segurança. No começo, Tony se recusa, dizendo que vão matá-lo, mas Brad diz que não tem outra escolha. Tony finalmente concorda. Brad vai até os terroristas e diz ao líder da gangue que informou por ajuda e que uma equipe de resgate chegará em breve, então eles deveriam libertar os passageiros. Ao ouvir isso, os membros da gangue riem dele e começam a espancá-lo. O líder da gangue diz que não libertará ninguém sem dinheiro. Justo quando estão prestes a matar Brad, a equipe particular de resgate chega e ataca os terroristas. Após um longo tiroteio, eles matam muitos membros da gangue, resgatam Brad, colocam-no no ônibus e saem dali. O líder da gangue vê que muitos de seus homens, incluindo seu irmão mais novo, foram mortos. Furioso, ele jura que não poupará nenhum deles e que matará todos. Ele ordena que sua equipe se prepare rapidamente, pois em breve irão atrás deles. No ônibus, o capitão da equipe particular diz a todos que eles são apenas uma pequena equipe de 5 pessoas e não são a equipe de resgate oficial. A verdadeira equipe de resgate levará mais tempo para chegar. Ao ouvir isso, Brad fica preocupado e diz que eles não têm tempo porque a gangue logo irá segui-los e matá-los. Mas ele tem uma ideia. Assim que chegam ao avião, Brad diz aos passageiros que a energia voltou e que o avião agora pode ser ligado. Eles não podem esperar pela equipe de resgate, então todos devem embarcar rapidamente no avião. Ao ouvir isso, todos os passageiros entram no avião. Brad começa a verificar tudo, enquanto a equipe particular se prepara para o perigo que se aproxima. De repente, o grupo terrorista ataca novamente e um intenso tiroteio começa de ambos os lados. A equipe particular tem armas muito boas e elimina muitos criminosos. Brad diz ao líder da equipe que iniciará o avião em 5 minutos e que eles devem embarcar rapidamente. Depois vai até Tony e agradece por ter ficado ao seu lado em um momento tão difícil. Desviando das balas, Brad entra no avião, senta na cabine e, junto com seu copiloto, liga o avião. Enquanto isso, Tony fica sem balas. Quando verifica a bolsa da equipe particular por munição, encontra uma bolsa cheia de dinheiro. Mas naquele momento, ele ignora o dinheiro, pega balas de outra bolsa e retoma a luta. Brad vira o avião para o lado direito. Um por um, os soldados da equipe particular embarcam no avião, enquanto Tony fornece cobertura. Como a energia voltou, o rádio começa a funcionar novamente. O dono da companhia aérea informa a Brad que irá guiá-lo até um local seguro nas proximidades. Todos embarcam no avião, exceto Tony. Ele pega a bolsa cheia de dinheiro e corre para a selva, porque se voltar com eles, a polícia o prenderá novamente e o colocará na prisão. O líder da gangue, enfurecido com a morte de seus homens, traz um lançador de foguetes diante do avião para destruí-lo. Mas no momento certo, Tony o vê e rapidamente atira e mata, salvando a vida de todos. Ao ver isso, Brad fica muito feliz com a ação de Tony e decola com o avião com sucesso. Tony se sente feliz pelos passageiros e por Brad e corre para a selva com a bolsa cheia de dinheiro. Brad voa com o avião para longe da ilha. O dono do avião informa sobre um aeroporto próximo onde podem pousar. Brad segue em direção ao local indicado pelo dono da companhia aérea, mas de repente o motor do avião pega fogo novamente e começa a falhar. Brad liga o alerta de emergência mais uma vez e lentamente tenta pousar o avião na pista. Finalmente, após grande dificuldade, Brad consegue pousar o avião em segurança, salvando a vida de todos. Brad e seu copiloto ficam muito felizes. O dono da companhia aérea e sua equipe também ficam extremamente aliviados. Brad vai verificar os passageiros e vê que todos estão seguros, o que traz paz ao seu coração. Todos os passageiros começam a aplaudir Brad e agradecê-lo. Logo, a equipe oficial de resgate chega e todos se sentem aliviados.
Brad envia os passageiros com a equipe de resgate e finalmente se senta nas escadas do avião conversando com sua filha pelo telefone com um suspiro de alívio. Com isso, a história chega ao fim. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta.